Fala, meus amigos corintianos, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão, que está se preparando para o jogo contra a equipe do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, no próximo domingo. Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas notícias. Além disso, Martínez lesionou a mão no treino e precisará passar por uma cirurgia. E aí vamos saber por quantos dias ele ficará de fora, quantos jogos também. Muitos desfalques no Corinthians para os próximos jogos. Além disso, mais algumas informações de bastidores. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Mas está tentando resolver a situação. Já fez algumas propostas lá para o Santos Laguna do México, o time do Félix Torres, né, que foi com quem o Corinthians contraiu a dívida, e agora está tentando resolver esse problema. E é para contar essa história para a gente que Lívia Camilo chega, Livoca. Lívia, agora você tá mais toda ainda no nosso programa, que você está parecendo grandona no nosso telão aqui. Você está maior do que você já é, querida. Boa tarde para você. Conta essa história pra gente, Lívia. Como é que o Corinthians está tentando resolver esse problema, que é grande, né, junto à FIFA e junto ao Santos Laguna também? Boa tarde, Lu, PVC, Hernan. Momento delicado, né, para o Corinthians, que está tentando resolver uma situação que já vem se arrastando há algum tempo, né? Essa dívida com o Santos Laguna já começou em 2024, as primeiras parcelas, né, foram pagas e tudo mais, só que o Corinthians realmente tem esse problema de caixa, que a gente já sabe muito bem, e não conseguiu concluir, né, o pagamento das parcelas. Nesse caso, o que poderia ser feito, né, é uma renegociação, uma vez que o Corinthians já sofreu todas as derrotas nas esferas judiciais, inclusive nas esferas dos tribunais superiores, né, do esporte. Então, nesse contexto, só dá para renegociar mesmo, e o Corinthians vai com tudo que tem nas mãos para tentar um acordo com o Santos Laguna. E agora vai a terceira proposta, né? Uma proposta já foi feita de 30% de entrada do valor e 5 parcelas para concluir, né, para quitar, não foi aceita pelo Santos Laguna. A segunda proposta de 50% do valor total, que dá mais ou menos 34 milhões, mais parcelas, também não foi aceita. Então agora o Corinthians vai para uma terceira, que com certeza será superior aos 50% do valor desses 34 milhões que o Corinthians deve ao Santos Laguna. A grande expectativa do Corinthians é poder contar com antecipações. E no caso, tem uma antecipação aí para receber da Nike, desse contrato, né, de 10 anos que foi feito, e 50 milhões de reais devem pingar na conta do Corinthians até o fim deste mês. Vai esticando a corda, né, Lívia? Tem um problemão, vai tentando resolver daquilo, resolver de lá, tem dívida com o Memphis, tem o transferban, vai tentando arrumar uma solução e tá difícil de encontrar. E em campo também surgiu um novo problema, né, Lívia? Como se não fosse suficiente, vem uma nova questão. José Martínez fraturou a mão no treinamento, Dorival Júnior já estava ali lamentando, né, a ausência do Memphis, do Yuri Alberto, do Carrídio também. Agora mais uma baixa para o time, com Martínez fraturando a mão, vai ter que passar por uma cirurgia. A gente já tem ideia de quando ele pode voltar? Lu, é aquilo, né? Cirurgia é sempre uma loteria, né? Porque depende muito de como que vai ser essa cirurgia, do tempo de recuperação. Na mão, normalmente costuma ser mais rápido. Então, aí dentro de um mês, mais ou menos, de 4 a 8 semanas, o Martínez já deve estar de volta, inclusive, para jogar. Mas passar por uma cirurgia é sempre delicado, né? Ele teve uma fratura ali no quarto metacarpo da mão. A gente usa o tempo inteiro a mão, mesmo para quem usa os pés como instrumento de trabalho. A mão é fundamental, então ele sofreu essa lesão durante o treinamento de ontem, passou por exames de imagem e já teve constatada a fratura, que vai precisar ser corrigida com cirurgia. Então, com certeza, vai levar mais de um mês aí para ele estar de volta. E aí, Martínez se junta a um DM que vai ficando cada vez mais recheado, né? Então, já tem Memphis Depay, Yuri Alberto, Carrilho, todos lesionados, todos jogadores muito importantes, né, pro Dorival. Então, parece que a bruxa tá solta no CT de Joaquim Grava, viu, Lu? Opa, tá. O PVC tava mostrando aqui. O que aconteceu com o Martínez, PVC? Como é que foi? Assim, por que mão atrapalha, né? Ah, tá. Vocês conhecem a história de João e Maria? Sim. João e Maria, se eu fosse mostrar o dedinho, esse dedinho aqui... Não, mas você tá na câmera errada, tá. Nadou e pra onde ele vai? Aqui? Se eu fosse mostrar esse dedinho aqui pra bruxa, eu tava salvo. Mas se eu mostrar esse aqui, ela vai querer me botar na panela. Tá.
Porque ele tá bem gordinho. Isso aqui foi umas 6 semanas, cara. A bruxa gostava dos dedinhos gordinhos, né? Olha aqui, PVC, mesma coisa, ó. No futebol, tá? No futebol. Vocês são tudo quebrado. Gente, a repórter que não só dá a notícia, mas mostra na prática o que aconteceu. Olha lá, os dedinhos. Até recuperar, pode ser 4 semanas, vai ser mais rápido. Mas você não vai conseguir jogar com o dedo machucado desse jeito. Não tem... não tem, gente, porque para jogar futebol é meio óbvio, né? Você usa o pé, mas usa o corpo inteiro também. Claro. Tem uma questão de equilíbrio, de coordenação, enfim. Nossa. Ô, Lívia, o que foi? Eu falei alguma bobagem? Isso no meu tempo era bronca. Eu? É. Por quê? Mas tem que usar também, né? Tá tipo dando bronca. Você falou que ele não tinha equilíbrio de coordenação. Não falei isso não, gente, que pra jogar você precisa de equilíbrio. Não foi essa a minha intenção. Você Seus peladeiros. precisa de equilíbrio e coordenação, não tem como. Olivia, agora um outro jogador, que esse acho que tomou bronca, mas não foi da gente não, foi do Dorival Júnior. Héctor Hernández, um espanhol que foi contratado no ano passado. Ontem a gente já noticiou aqui que ele está treinando de forma separada, ou seja, não está junto com o restante do grupo. E essa foi uma decisão de quem? Foi uma decisão do próprio técnico do Dorival Júnior de afastar o espanhol Héctor Hernández? Dorival não curtiu muito o trabalho dele, não, viu? Deixou muito claro isso para o departamento de futebol, que não contaria com o Héctor, que ele não tem, né, na visão do Dorival, a qualidade que ele espera, né, acompanhar o nível técnico do elenco. Então, ele falou assim, olha, tendo esse rapaz aqui como um substituto quase que imediato, né, do ataque, porque todo mundo está lesionado e tudo mais, eu prefiro abrir espaço para outros jogadores da base, né? No caso, o Guinegão vem muito forte aí com essa moral com o técnico. O Kaique também é um jogador que está se destacando bastante. Todos os meninos da base do Corinthians. E existe um histórico, né, do Dorival de gostar de trabalhar com jogadores da base. Ele gosta de velocidade no ataque, gosta de jogadores maleáveis, né? Que ele possa ali, né, indicar uma adaptação e tudo mais. E com o Héctor Hernández, né, o espanhol, isso não acontecia, porque o Héctor ele tem ali muito delimitado o estilo de jogo dele, né, de um centroavante clássico, um cara que usa muito o jogo aéreo, e isso acabou incomodando bastante o Dorival. No começo, né, inclusive o primeiro gol da era Dorival foi do Héctor Hernández, né, no jogo contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, mas a partir dali foi ladeira abaixo, não teve o desempenho que o técnico esperava dele. E aí ele falou assim, gente, sendo essa situação, né, sendo esse o nosso contexto, eu prefiro não trabalhar com esse jogador. Então gerou até um desgaste ali entre o Dorival e o Héctor, que já estava bem satisfeito, estava bem feliz. E a informação que a gente tem é que o Héctor está muito chateado com essa situação, está treinando separado, né, e isso realmente pesa muito para o atleta. E sempre foi um jogador muito comprometido, né, sempre muito disciplinado, estava sempre no horário dos treinos, nunca teve qualquer problema de indisciplina. Então, isso também acaba, né, pesando a favor do Héctor, que tentou, de todas as formas, permanecer nesse elenco, né, permanecer nesse grupo de preferidos do Dorival, mas por conta de uma questão técnica, não conseguiu. É complicado, a gente vai ver o futuro desse jogador, né, o que vai acontecer com ele, mas fato é que foi uma contratação que não deu certo, né, fruto de um planejamento aí que não foi muito adequado. Lívia, obrigada. Eu tento, mas fazer o quê? Aliás, essa notícia só não dei ontem para vocês no Gazeta Esportiva, porque ela chegou logo que acabou o programa, Michele. José Martínez, mais um caso no departamento médico, o volantão, titular do Corinthians, jogador raçudo. José Martínez, no treinamento de ontem, fraturou a mão esquerda, Michele. Então ele teve um problema, eu vou dar aqui o termo técnico, ele fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda. É mais ou menos aqui, ó. É um ossinho que fica atrás do dedo anelar, o dedo da aliança. Eu sou casado, mas o meu casamento é espiritual, é místico, eu não preciso da aliança, se bem que a Renata tá me cobrando. Mas ó, ele fraturou por aqui, Michele.
e aí não tem jeito, o caso é cirúrgico. Eu consultei as bases, consultei ortopedistas, inclusive aquele que cuida da minha filha, que vira e mexe, se quebra jogando bola na escola, e até com o pai uma vez. Chutei muito forte a bola. O que acontece é o seguinte, daria para ser um tratamento conservador se não tivesse algum tipo de desvio ósseo. Claro que esse médico que eu consultei não sabe qual é o nível da lesão. Ele leu, como eu, é corintiano, doutor Tiago, né? Mas em linhas gerais, se não houvesse um desvio ósseo, poderia colocar ali uma talinha tal, e fazer o tratamento conservador, daria até para jogar. Mas o Martínez será operado. Ainda não sei a data da operação do Martínez e ele ficará afastado por algumas semanas, imagino eu, com esse problema, se juntando a Memphis Depay, a André Carrilho e a Yuri Alberto no departamento médico. Então, mais um problema para o Dorival escalar o time para o jogo contra o Vasco. É domingo, fora de casa, São Januário, ingressos esgotados para a torcida do Vasco. São Januário vai ferver, é um dos estádios mais hostis do futebol sul-americano para o visitante, casa cheia. Vasco da Gama é o primeiro fora da zona do rebaixamento, está em 16º, o Corinthians é o 14º, é um confronto direto aí na luta para se distanciar da zona da confusão. Corinthians tem 3 pontos a mais do que o Vasco, porém já jogou 2 partidas a mais do que o Cruz Maltino. Então, por pontos perdidos, o Corinthians é que está abaixo do Vasco na classificação, que normalmente é feita pelos pontos somados. Então, essa é a situação. Martínez, mais um desfalque, além do Yuri Alberto, que deve demorar de 1 a 2 meses para se recuperar da cirurgia para correção de uma hérnia inguinal. O Carrilho, que só vai voltar a jogar, operou o tornozelo, ligamento, só deve voltar no ano que vem. Falei do Yuri, falei do Carrilho, tem o Memphis e agora o Martínez, e tem também o Hugo, que está aí numa fase de transição, lateral esquerdo reserva, que também teve um problema de hérnia inguinal. Michele, por hora é só. Eu volto já para projetar a eleição, mandato tampão para presidente, que vai acontecer, vai ser realizada segunda-feira aqui no Conselho Deliberativo. Até já, amigos. Beleza, Silvestre, muito obrigada por todas as informações. Mais um vai para o DM, Paulo Sérgio. Por hora. Por hora. Que fazem. Que fazem. Daqui a pouco. E nós estamos falando de jogadores titulares. É, isso que é o pior. Nós estamos falando de jogadores titulares. Porque se um jogador da reserva ali se machuca, mas os jogadores que estão entrando e ali no setor de meio campo é difícil, hein? Para o Corinthians hoje é difícil. O Martínez é um jogador agressivo, ele fala muito, mas é um cara no meio-campo ali que ajuda muito o setor defensivo e até muitas vezes no ataque. E vai fazer muita falta. É lógico que você está sem o Memphis, Yuri Alberto, não pode perder mais ninguém agora. Chega de notícia, hein, Chuva? Chega, hein? Só mais um detalhe. São 4 jogadores titulares de uma importância muito grande. Sim. E depois do jogo do Vasco, já é o clássico com o Palmeiras. Então o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras sem esses caras. Eles não conseguem se recuperar a tempo. Então vai ser um ingrediente importante. Vai ser um ingrediente importante na hora da gente falar desse clássico na outra semana. Não, e outra coisa, né? Porque é um jogo importante, como o próprio Silvestre falou, é um jogo de 6 pontos. Ah, sem dúvida. O Martínez já operou, tá? O Salazar avisa aqui. É um jogo de 6 pontos. E se o Corinthians perde lá e depois perde pro Palmeiras, vai pra zona de rebaixamento. E o Dorival cai. Capaz. Mas são 2 jogos importantíssimos aí pro Corinthians. Fora que tem também o jogo contra o Atlético Paranaense da Copa nesse meio campo aí. Da Copa do Brasil? Contra o Atlético Paranaense. Você acha que o Corinthians tem condições de ganhar do Atlético tão desfalcado? Vasco, Atlético e depois Palmeiras, é difícil, hein? Difícil, né? Mas já passou por outras situações mais difíceis aí, também passou. Agora vamos torcer para que esses jogadores aí se guardem, né? Sabe o que é? Essa reta final do ano começa a dar aquela cansada, aquela pegada forte. A gente vai ficando... Aí os elencos maiores que conseguem ter mais gás. Exato, fôlego, né? Vai tendo... E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Corinthians. Vou trazer aqui uma matéria do GE.com falando sobre as eleições para presidente do Timão. Abre aspas, eleição indireta.
Mandato tampão. Entenda como será a escolha do novo presidente do Corinthians. Conselho Deliberativo será responsável por decidir mandatário após o impeachment de Augusto Melo. O Corinthians realizará na próxima segunda-feira, dia 25 de agosto, uma nova eleição para a presidência do clube, depois do impeachment de Augusto Melo. O escolhido em uma eleição indireta do Conselho Deliberativo cumprirá um mandato tampão até o final de 26. Quem participa dessa eleição? O novo presidente será escolhido em eleição indireta no Conselho Deliberativo. Poderão votar os conselheiros vitalícios e trienais, totalizando 299 eleitores. Quem pode concorrer? Para concorrer, é preciso ser conselheiro vitalício ou ter sido eleito conselheiro em pelo menos outras duas ocasiões. Os candidatos também não podem ter condenações criminais definitivas nos últimos 8 anos. Quem serão esses candidatos? O presidente atual interino, que é o Osmar Stabile. O principal concorrente do Stabile deve ser o Antônio Roque Cittadini, que recentemente se aposentou do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e foi vice-presidente do Corinthians entre 2001 e 2004 na gestão de Dualib. André Castro, conselheiro eleito pela chapa Preto e Branco em segundo mandato, foi o primeiro a registrar a candidatura. Os candidatos devem se inscrever até esta sexta-feira. Lembrando que a votação será no Parque São Jorge e também a duração desse novo mandato até o final de 2026. O que pode acontecer com Osmar Stabile? Se Stabile for eleito presidente, continuará no cargo e o Corinthians terá apenas Armando Mendonça como vice-presidente. Se o outro candidato vencer a eleição indireta, Stabile voltará a ser o primeiro vice-presidente, com Armando Mendonça como segundo vice-presidente. Outra eleição no Conselho Deliberativo. Na mesma data, os conselheiros também irão escolher o novo vice-presidente do Conselho, em substituição a Robertson de Medeiros, que renunciou ao cargo para tratar de assuntos pessoais. Para a vice-presidência do Conselho, poderão se candidatar somente conselheiros com mandato na atual gestão do colegiado. O vice-presidente do Conselho também assume a presidência da Comissão de Ética do clube. Enfim, uma matéria bem clara aí sobre essa votação que teremos na segunda-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!